Salve, salve, galera! Amanda Rueda aqui na área, estamos em mais um Salve Podcast. Eu tô com duas convidadas super especiais. Queria apresentar pra vocês a Pamela, bem-vinda! Olá, galera, tudo bem? Salve! E a Lili tá junto com a gente também. Salve, gente, é um prazer estar aqui. Boa, e pra vocês saberem, na mesa de hoje a gente vai falar sobre um assunto muito interessante que eu acho que alguns de vocês têm dúvida. E se não tem dúvida, provavelmente em algum momento da sua vida você perguntou: nossa, Deus, mas por que você faz isso com ele e comigo é diferente? Vocês vão ver. Bom, meninas, queria começar, assim, já lançando um assunto que é sobre, pra gente começar a introduzir o tema, que é em relação à salvação. A gente vê que algumas pessoas consideram que salvação vem através da fé, então, eu acredito em Deus, já sou salvo. E algumas pessoas acreditam que, eu tenho que fazer as coisas, tenho que servir na obra pra conseguir ser salva. Qual que é o certo? Qual que é a percepção de vocês sobre isso? Bom, vamos lá. Biblicamente, né? A Bíblia nos fala já, deixa muito claro que a salvação não é por meio de obras. A nossa salvação é por meio da fé em Jesus. Então, é isso que nós acreditamos. A gente acredita que lá está escrito. E é isso. Então, assim, às vezes a gente não tem como comprar, né, a salvação. A salvação foi comprada por nós, por Jesus Cristo. Então, não é por aquilo que nós fazemos, não é a quantidade de coisas que nós fazemos. E, ao mesmo tempo, é uma questão realmente de fé. Não tem o que você fazer. Você tem que confiar, você tem que acreditar, porque não é a quantidade de coisa que você faz, não é pela quantidade de cultos que você vai, não é a quantidade de obras que você entrega, dinheiro, não é por nada. É realmente pela fé em Cristo Jesus. Então, materializar isso, acho que é o desafio, né? A gente confiar pela fé. Então, realmente é esse ingrediente. Sim, eu acho que às vezes o que confunde, né? Porque lá em Tiago fala que a fé sem obra é morta. E aí eu acho que à medida que você vai crendo, fica quase impossível você não se mover, porque você descobriu a verdade que te liberta, que te salva, que te transforma. Então não tem como você não se mover para que isso alcance outras pessoas. E aí você pode ajudar com dinheiro, fazendo, né, promovendo ações, evangelizando, e aí você começa a se mover porque você crê. Então a sua fé começa a entrar em movimento porque você quer que isso alcance outras pessoas, mas é sobre crer antes de tudo. Quando eu comecei a viver mais a minha vida com Deus intensamente, foi muito assim, eu não consegui ficar parada. Eu falei: Deus, eu preciso de alguma forma começar ver uma chave, né? Exato, parece que é instantâneo. Falei: Deus, eu preciso falar mais disso com as pessoas. E aí eu lembro que na época eu até falei: putz, tem o TIM e o O2, né? Aí eu tava meio no O2, eu falei: acho que eu consigo agregar mais custinhos, que eu já passei por essa fase e tal. E aí depois eu entrei no Renascer TIM. Mas enfim, e quando a gente fala sobre pessoas que, sei lá, são terríveis, tipo assim, cometeram os piores crimes, elas também têm direito à salvação? E aí a gente vai entrando numa polêmica aqui. Eu acho que sim, né? Sim. Todo mundo, se a pessoa crê, porque é isso que a gente acabou de falar, se a pessoa crê, ela vai ser salva. E eu acho que um grande exemplo disso é Paulo, né? Que foi uma pessoa que perseguiu, que matou, porque ele cria, assim, de uma maneira equivocada, né? Era o que ele naquele momento acreditava. E quando ele encontra Jesus, a vida dele se torna outra. E ele começa a se mover para que o evangelho chegue, para que, né, isso se torne o propósito da vida dele. Ele vive para que o evangelho chegue às pessoas, para que transforme, enfim, os lugares. Então, eu acho que acho que, assim, é difícil na nossa ótica humana. A gente olha com a nossa visão limitada de, né, meros mortais que somos, e fala assim: mas como? Olha essa pessoa que roubou, matou, fez não sei o quê. Não é como justo? Que essa pessoa vai pro mesmo céu que eu, que tô aqui buscando ser melhor todo dia? Só que o lugar de Deus, a justiça de Deus é num lugar muito maior, né? Os caminhos de Deus são muito maiores que os nossos. A Bíblia fala que a gente não tem capacidade humana para entender como Deus pensa, como ele constrói e faz as coisas. Então eu acho que é um lugar que talvez a gente nunca entenda aqui, né, na Terra.
E a gente, talvez, no céu, um dia, a gente senta com Jesus para um café e aí ele explica melhor. Porque a justiça humana é muito diferente da justiça de Deus, né? Sim. Falo isso como advogada. E até dentro do próprio judiciário, vamos dizer assim, tem uma máxima que é entre a moral e a lei. Uhum. Então, porque qual que vale mais, né? E às vezes a gente entra nessa também no âmbito espiritual. O que eu acho que é certo versus aquilo que Deus acha que é certo. O que é a justiça, na verdade? Qual que é a ótica que a gente está olhando? E, normalmente, dentro da justiça, é a minha justiça. É os meus parâmetros. Sim. Porque quando você olha, e aí trazendo para a questão, o contexto de justiça mesmo, tem a questão dos acordos, das negociações. Existe uma pessoa sempre que é imparcial. Então, Deus é o justo juiz, né? A palavra fala isso. Que ele é o justo juiz. E a gente sempre vai enxergar a balança do nosso lado. Porque é os nossos sentimentos, é as nossas vivências. Você coloca, sei lá, um podcast mesmo. O que tá, a ótica do que nós vamos falar são as nossas vivências. É aquilo que A nossa perspectiva. a nossa perspectiva. Porém, outra pessoa vai ter o julgamento dela com base na perspectiva dela e com aquilo que ela... Então, é muito pessoal. Então, quando Deus, ele cria todas as coisas. Então, ele realmente é o juiz imparcial. Sim. Porque ele tem a ótica de tudo. Ele consegue enxergar tudo. Ele tem todo... Ele não tem o favoritismo. Ele não coloca... E normalmente, quando é essa questão da justiça, e eu falo, isso tá errado, isso tá certo, eu me coloco também no centro. Então, eu vou mais Com base no que eu quero, com base no que eu sei, né? No que eu sei, ou o ego mesmo, porque o nosso ego sempre fala ali, é injusto pra mim, né? Então, e é isso que a gente precisa tomar cuidado quando a gente fala assim, olha, essa pessoa não merece o céu, né? Como essa pessoa que matou, né? E como essa pessoa roubou, e ela não merece o céu, então eu mereço o céu. E aí eu me coloco como uma ganhadora de troféu, sendo que, na realidade, o troféu não é meu. O troféu foi de Jesus. Sim. Então... E, no seu trabalho, assim, no seu dia a dia, você chegou a ver momentos onde você, ia mais, nossa, isso não devia ter acontecido. Tipo, olhar ao mesmo tempo que a sua alma quer olhar, tipo assim, nossa, vingança. Mas aí, depois, tipo assim, não, Deus pensa diferente. Você já enfrentou algum dilema, assim? Já. No sentido literal mesmo, né? Porque realmente a lei, ela existe, a gente estuda a lei. E, infelizmente, a lei é falha. Então, você, muitas vezes, aquilo que tá no papel, você não é o melhor, não é o justo. Vou colocar uma coisa simples, que normalmente as pessoas têm mais contato. Por exemplo, alimentos, né? Alimentos de pai e mãe. Pela regra, entre aspas, não tem nada definido, mas majoritariamente, quando a pessoa se divorcia, tem filhos, 33% normalmente vai para os filhos. Tá bom, essa é a ótica humana, lei, homens, né? Não tem nada, não é uma regra, então só para explicar, não tem, né, não é declarado isso, mas é o que é normalmente praticado. Legal. Aí se pergunta para uma mãe. Mãe, é justo a pessoa, né, então o genitor normalmente, ou pode ser a mãe também, mas a outra pessoa que vai prover os alimentos, ele vai ficar com 70% e ele vai te entregar 30%. Isso é justo? Não. Não. Por que não é justo? Porque eu entrego, às vezes, o meu salário inteiro. Eu entrego tudo, entendeu? Tudo que eu faço, 100%, 120% do meu salário é pro meu filho, pra minha filha, das minhas coisas. Então, isso é um mero exemplo, assim, do que a lei e a justiça, o que a moral, né, traz, assim, do nosso dia a dia. Mas, se você perguntar pro genitor, olha, você tá entregando... eu tô pagando a pensão.
entendeu? Tô na lei. Eu tô dentro E da às vezes lei. nem quer pagar. E às vezes não paga. É aquela coisa. Isso é uma outra ação. É outro podcast, outro debate. tema. Mas assim, é muito. Isso tá no nosso dia a dia. Isso é uma coisa básica que tá entre nós. E aí a outra pessoa vai falar: ah, essa pessoa não merece ir pro céu. Tipo, como ela faz isso comigo? Ela faz eu sofrer. E. Tá, e aí? Sabe? Qual Sim. que é. Então, essa questão da justiça dos homens versus justiça de Deus, mas aí você vai perguntar pra Deus. Aí, tipo, tira você do negócio. Ora, pergunta pra Deus. Sim. Eu acho que essa é a balança. Pergunta pra Deus. Se fosse você no lugar, né? Se fosse você. Eu acho que a gente tem uma coisa, assim, de... A gente é a geração que muito quer ser amada, entendida, acolhida e tudo mais. Mas muitas vezes a gente não quer semear isso. Então, se a pessoa fez uma coisa que me ofendeu, ai, cancela. Ai, nunca mais falo. Ai, vou tirar do meu ciclo social, porque onde já se viu, pisou na bola comigo. Mas se fosse a gente queria uma segunda chance. Então, eu acho que falta esse ajuste muito, assim, para todos nós. E aí é isso, sempre vai ter uma discrepância entre a justiça de Deus e dos homens, porque a gente pensa na gente, o nosso ego sempre fica ali, né, querendo se sobressair. Não, mas pense em você, o que você acha, o que você quer. E Deus, ele é o justo juiz, né, como a Pã acabou de falar. E é entender que são medidas diferentes. A gente nunca vai conseguir ter a mesma medida de justiça de Deus. A gente tem que buscar sempre alcançar esse lugar, mas a gente nunca vai conseguir estar nesse lugar. Sim. A pessoa mais que eu sempre trago como parâmetro foi Davi, assim. Uma pessoa que, olha, assim, vamos refletir no nosso... Trazendo Davi para o nosso dia a dia. Tá. Atual. Ele tem toda aquela parte do menino, né? Que foi lá, enfrentou, matou o gigante, defendeu a honra de Deus. Perfeito. Até aí a gente ia falar, nosso herói. Né, maravilhoso no dia de hoje. Aí você pega esse menino, ele vai lá, ele é um cara que estava defendendo ele, né? Do exército. Aí ele fica com a mulher desse cara. Sim. Aí manda o cara pra linha guerra. de frente. Pra linha não de frente. só pra guerra, mas para a linha de frente. Pra morrer. Meu desejo era, por favor, Morra. saia da minha frente. Exatamente. Por favor, Não me morra. atrapalhe. Pra não atrapalhar os meus planos, porque já estou numa situação muito complicada. Exato. Eu sei que eu fiz alguma coisa errada, então eu quero passar um pano pra mim, livrar, entendeu? Eu quero me livrar desse BO. Depois as pessoas fazem um cálculo e descobrem que ela tá grávida de mim, mas até aí eu sou o rei, né? Mas toda essa situação, aí ele foi, né, tinha, antes de tornar rei também, tinha matado todos os crepúsculos e trouxe os crepúsculos lá dos filisteus, enfim. Toda aquela situação pra depois ele ser rei, ser chamado ainda do homem segundo o coração de Deus. Cara, Deus sonda muito o coração. Davi tá muito cancelado. Nossa, demais. No tempo de hoje. Nossa, se fosse o tempo de hoje, assim, a gente não ia aceitar ele, sabe? Não teria Não salmo teria nenhum. Salmo salmo. de Davi? Não Salmo de Davi existiria. Rasga a Ia ser um Bíblia. livro proibido. Ia ser um livro proibido. Tira esse negócio daqui. Como isso, entendeu? Como vocês escutam essa pessoa? Como que vocês ouvem ela? Como assim? Você acha que ele tava com esse coração puro? Sim. Sabe? Então, assim, só que ele foi chamado o homem segundo o coração de Deus. Porque Deus sonda muito. E a motivação, eu vejo, assim, que todas as coisas que a gente pode entrar, a oferta de Caim e Abel, o Senhor sonda a motivação do coração. Não que fazer o certo ou o errado tem, né, 2 pesos e medida, mas é a base, é antes da ação. Sim. Então, muitas vezes o porquê que você está fazendo o que você está fazendo. O porquê que você fez isso. Tanto que tem, agora trazendo a partir dos homens, existem as chamadas atenuantes, né? Que é o que diminuição das penas. Que é pela motivação, se tem ou não aquilo que é certo ou errado, mas para diminuir a gravidade daquilo que você está fazendo. Por quê? É isso, qual que foi a motivação disso? Né?
às vezes foi para se proteger, então calma. Então, a justiça do homem, ela tenta trazer essa questão da moral e dos princípios e das coisas. Lógico, tem coisa que é errada e acabou. E para Deus também é errado, porque na Bíblia também fala, né, tem lá um rol de coisas que fala, ó, isso aqui não vai herdar o reino dos céus, porque eu não concordo com isso. A gente sabe o que Deus concorda, o que Deus não concorda. Sim. O que é justo ou o que é injusto, né? Mas o que eu vejo, assim, dessa questão da justiça, muitas vezes, é a gente trazendo pro nosso lado. Acho que é o que pega mais, Sempre. Uhum. Total. Concordo, total. E a gente vê muitos testemunhos, assim, que a gente ouve, tipo, na nossa igreja e tal, de pessoas que, sei lá, estavam dentro da cadeia e assistiram uma ministração, começaram a ouvir as palavras que estão na rádio, na TV, e se entregam sua vida pra Jesus, aceitam Jesus, e aí, tipo, não necessariamente Deus vai abrir as portas da prisão e fazer aquela pessoa sair. Não, ela vai cumprir a pena que ela foi proposta. E claro, Deus vai começar a agir no sobrenatural dentro do ambiente que ela tá, mas não vai tirar as consequências que ela vai sofrer pela escolha que ela fez antes. E eu queria entrar num assunto, então, falando sobre isso, qual que é a diferença, então, entre a justiça de Deus e a misericórdia de Deus? Eu acho que é uma coisa meio tênue. Eu acho que é difícil a gente ter a certeza disso, mas como a gente estava falando até agora, Deus, ele é justo e sonda os nossos corações, e ele sempre, né, a Bíblia fala que os olhos do Senhor estão sobre os bons, né, então, quando a gente faz as coisas certas, né, as coisas certas, quando a gente caminha pelo que é certo, Deus está ali, ele está ponderando todas as coisas, ele, né, tem o controle de tudo. Mas a misericórdia, eu acho que é quando Deus nos olha como pai mesmo, assim, sabe? De entender que, assim, não merecia, né? Se eu fosse olhar só exclusivamente pelo que está fazendo, estava fadado à morte, estava fadado a realmente ser cancelado, a não ter lugar à minha mesa. Mas Deus é nosso pai, né? Ele é o justo juiz, mas ele também é nosso pai. Por isso ele mandou Jesus para a Terra, por isso ele deu outra chance para a humanidade, por isso que o evangelho continua aqui, por isso que o Espírito Santo continua clamando por nós, porque ele tem misericórdia, né? E a palavra de Deus diz que a misericórdia se renova todos os dias. Às vezes a gente olha para tantas coisas, né, no mundo hoje, e aí você vê cada dia uma notícia pior que a outra, e você fala, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? Jesus vem logo, porque o fim já começou faz um tempo. Mas mesmo com todo esse caos, a misericórdia de Deus se renova todas as manhãs, sobre todas as pessoas, ou seja, ele tá dando uma oportunidade do amor de Deus chegar, né, do amor dele chegar a outros corações, né, de repente eu não sei quem tá ouvindo a gente e de repente, sei lá, como você parou nesse vídeo, e aí você parou pra ver que negócio é esse de justiça, e às vezes é isso, Deus tá alcançando o teu coração para que a misericórdia dele possa estar sobre você. Então eu acho que a justiça de Deus tem a ver com ele ser o justo juiz, e a misericórdia tem a ver com ele ser o nosso pai, acima de todas as coisas. Sim, essa questão do amor dele, né? Ele é um Deus de amor. Sim. Então, ele nos guarda, ele guarda todas as pessoas. Sim. Ele tem o controle de tudo e de todos. Então, Eclesiastes fala muito disso, né? O sol nasce para quem é ímpio e para quem é justo. Então, ele tem essa dimensão. E eu vejo isso, assim, a misericórdia é esse favor, sabe? Essa linha mesmo do amor. Porque sim, Deus, ele é. Assim, simplesmente, a palavra de Deus é. Então, ele é amor. Ele não vai deixar de ser. Simplesmente ele é. Exatamente. Então, ele é a definição do aí, pra mim, é tão forte que não tem como ele deixar de ser. Ele não nega a si mesmo. Essa é a ótima palavra. É isso que eu tava trazendo. Assim, ele não se nega. Não tem como ele negar. Porque ele simplesmente é. Então, acima de todas as coisas, ele é amor. Né? Então, ele é a misericórdia, ele é a graça, ele olha em favor da humanidade, porque ele criou, tudo aquilo que ele fez era bom. Então, se tudo aquilo que ele fez era bom, para ele é maravilhoso. Lógico que aí, por
N outros motivos, a gente foi se corrompendo a natureza, corrompendo os homens, corrompendo um a si mesmo, nos As corrompendo, intenções, né? as intenções, pelo pecado, pela vaidade, enfim, várias outras questões. Mas simplesmente ele é. Então, a misericórdia de Deus é olhar para ele, na minha concepção, e ele não se negar. Sabe, o amor dele, ele é amor, então não tem como ele negar aquilo que ele é. Então, a misericórdia é muito assim. É exatamente isso. E qual que é a vantagem, então, de eu servir a Jesus no começo da trajetória da minha vida? Então, a partir da adolescência e quando você é jovem, enfim. Por que eu tô falando isso? E aí, trazendo uma polêmica. Quando a gente olha na palavra ali, quando Jesus estava sendo crucificado e tinham 2 ladrões junto com ele, ele vira para um dos ladrões e fala que até a noite, não, daqui a pouco... Ainda hoje você estará comigo. Ou seja, aquele homem foi salvo, só que ele era ladrão e ele estava no fim da vida dele. Será que então, e aí polemizando aqui, qual que é a vantagem de eu servir a Jesus na minha vida inteira? E qual vai ser o diferencial entre alguém que, sei lá, escolheu então curtir, viver a vida como quer, a vida toda, no final aceitou Jesus quando estava já idoso, né, na melhor idade assim, né, mais velho. Qual vai ser a diferença entre nós? Quando você faz essa pergunta, é interessante a gente refletir com outra pergunta. Se a gente estiver falando de salvação e a gente vincular isso a estar dentro de uma igreja, e aí vamos gerar uma polêmicazinha aqui. Salvação é o estar dentro da igreja? A gente falou que não. Salvação é eu aceitar Jesus como meu único Senhor e Salvador, a gente reconhece que Ele é, né, o Filho de Deus e nos dá acesso ao Pai. E quem for batizado será salvo. É isso que diz a Bíblia. Então, assim, salvação é isso. Agora, a segunda questão é o porquê que eu não quero ter um relacionamento com Deus. Eu tenho medo, né, a gente estava até comentando, eu tenho medo do inferno, é por isso que eu estou dentro da igreja, por isso que eu bato cartão, é por isso que... Então, qual que é a motivação? Eu acho que, além disso, então, o fato de eu estar na igreja todos os dias, eu tenho prazer de estar com meu pai. Eu tenho prazer de ter um relacionamento com ele. É como se eu fosse meu amigo. Quanto mais tempo eu tiver com meu amigo, quanto mais tempo, melhor. Legal. É mais legal. Então, nossa, que triste que você conheceu meu amigo só no dia que você morreu. Sabe? Que triste que você não passou a vida inteira com ele. Porque eu tive o prazer de ter o meu amigo todos os dias. Então, é muito isso. Agora, se eu só quero não ir pro inferno, aí eu não tô falando de ter um relacionamento com Deus. Aí a pessoa não entendeu, né, a melhor parte. Nossa, Porque ter Jesus todo dia é ter a melhor parte. Não é sobre não ter problemas, não ter dores, em alguns momentos não se sentir injustiçado, mas é ter esse melhor amigo, é ter a presença dele conosco. E isso é a coisa mais importante que a gente pode ter. Ter Jesus muda tudo. A presença dele é tudo que a gente precisa para viver e viver bem. A promessa de Cristo para nós é uma vida eterna e abundante. E essa vida começa na Terra. Quando eu, às vezes, só tive a oportunidade de conhecê-lo nos últimos instantes da minha vida, talvez essa vida abundante ficou escassa ali por muito tempo. Mas quando eu entendo isso, né? Tenho a oportunidade, às vezes, de criança, adolescente, como você falou, né? Eu cheguei na igreja, eu era criança, então eu fui do Kids, eu fui do Teens, eu fui, né? Enfim. Então, ter crescido dentro da igreja, para mim, sempre foi uma alegria. Sempre foi muito bom e continua sendo, porque é isso, é a melhor parte, é saber que no dia bom e no dia ruim, ele tá comigo. E é isso que me mantém de pé, é isso que faz a minha vida tá preenchida pelo melhor que é a presença de Deus. Exato. E a palavra fala, né? Olha, se eu passar pelo fogo ali, você vai estar, né? Se eu passar pelo dia de bom, também vai estar. Então, você ter o seu socorro bem presente na hora da angústia, você ali, ter né, ali pertinho de você, cara, isso não é valor, não é muito além do pode ou não pode, faz ou não faz. Mas a gente não tá, então a gente tá falando da questão, né, mas então eu posso fazer as coisas do mundo, cara, mas
tem um preço, existe uma renúncia. A santificação é uma renúncia, é um processo, né? E esse é o preço, vamos dizer assim, que o Senhor fala pra gente pagar pra estar perto dele, porque ele é santo. Então, nós temos que nos santificar e buscar essa santidade. Agora, vale a pena, sabe? Aquelas assim, o que vale a pena? Eu quero estar do lado do meu amigo, cara. Sim. Eu quero estar com a presença dele todos os dias. Eu quero ter essa alegria abundante, sabe? Estar constante. Passa perrengue, passa... Cara, mas ele tá comigo. Então, eu acho que é muito isso desse relacionamento com ele. Então, vale muito a pena, sabe? Tipo, porque... Pensa, eu conheci Jesus, nossa, é inimaginável, assim. É muito triste, Deus me livre, sabe? O Senhor teve graça e misericórdia nas nossas vidas, de conhecer Ele antes e de desfrutar da presença dEle muito antes. Então, porque, pensa, só conhecer Jesus no último dia da minha vida, pô, eu passei tudo sozinha, que a gente imagina todas as coisas que a gente passou, e a gente não tem como orar, a gente não tem quem buscar, não tem uma palavra, não tem conforto, não tem as pessoas à nossa volta, não tem a presença do Espírito Santo conosco, é triste, sabe? Você olha assim e fala, é muito triste. Quando eu era adolescente, eu tava contando para as meninas antes da gente começar, eu tive a oportunidade de viver um pouco desse outro cenário que a gente falou sobre você, quando eu for velha, eu ando mais perto de Jesus, que quando eu era adolescente, conheci Jesus, tipo, meus pais iam na igreja, eu amava assistir o culto, tipo, entendi o que estava sendo falado, mas eu domingava, então era só de domingo, e durante a semana eu vivia a minha vida do jeito que eu queria, que eu achava que era o melhor. Só que isso foi minha adolescência inteira. Quando chegou ali em 2019, que eu tinha uns 19, 18 anos, eu entrei na minha faculdade, eu tinha algumas amigas que eram cristãs. E isso foi me motivando a querer ir mais profundo em Deus. Falei, caramba, eu preciso saber mais, assim, porque elas estão manjando bastante, eu quero saber também. E eu comecei a participar, e comecei a colar no A2, entrei de novo numa célula do A2, comecei a frequentar. E aí, nesse momento, a Lili tinha falado algo muito precioso, que eu descobri, então, o que é ser plena. Porque eu não tinha mais Jesus como uma área da minha vida. Tipo, Jesus não era só... Tava na minha vida espiritual, mas sei lá, tinha minha vida profissional, a minha vida na escola, a minha vida sentimental, e Deus tava no domingo. Não, a partir daquele momento que eu, descobri que eu poderia ter plenitude no Senhor, Deus invadiu todas as áreas da minha vida, e aí ele invadiu a casa, né, como falam os louvores. Invadiu a casa, mexeu nos móveis, mexeu nas áreas da minha vida. Sacudiu tudo, e foi a melhor coisa que aconteceu comigo, e glória a Deus, assim, porque se eu tivesse só estando aos domingos e vivendo isso, eu não teria acesso a boa parte que eu vivo desde então. Tipo, quão precioso é a gente ter Deus e até voltando ao assunto da justiça de homens, a gente conseguir ter uma outra visão, né? Quão ruim é para o nosso coração e para a nossa alma pensar na nossa justiça, pensar só em vingança. Alguém, sei lá, né? A Bíblia fala, né? Jesus fala, né? Alguém dá a sua face. Jesus fala, dá outra. Quão ruim você dar a face e querer esmurrar a pessoa. Tipo, quando a gente tem Jesus, a gente entende quão além é isso, né? E o momento de comunhão, né? Jesus, ele veio muito pra isso, pra gente entender isso. Porque eu sempre fico pensando nessa questão do relacionamento, que pra mim eu acho que é a maior parte do evangelho, quando Jesus veio. Ele quis nos mostrar isso, o tempo de comunhão e de mesa, porque concorda comigo que daria pra ele ser o filho da Maria e do José, ele poderia ser o carpinteiro, ir lá e morrer. Ele seria o sacrifício vivo. Mas ele precisava perpetuar isso. O sacrifício teria sido entregue, a salvação, o holocausto aconteceria, só que ele não teria pessoas à volta dele de comunhão, que na verdade é o dele nos ensinar a ser filhos de Deus. E é isso que ele nos trouxe, essa palavra de filho, né, do Abba, porque até o Antigo Testamento jamais falaria isso, ser filho de Deus, porque Deus era Deus, né, era o lugar do servo ali, e não de filho. Então, esse acesso que nós temos da comunhão com o Pai não tem preço, sabe? Não tem... teve um preço, que foi o sangue de Jesus, na verdade. Teve um preço, um alto preço. Mas é a parte mais importante, é o tempo de comunhão, é o tempo dele estar ali desfrutando com os discípulos, é o tempo da exortação. A gente vai errar. Pô, Pedro,
cara, Pedro, ele errou muitas vezes, mas eu e você, a gente também erra muitas vezes. Mas ele entendeu, a partir do momento que ele entendeu, ele também foi um instrumento do Senhor maravilhoso de justiça, de tudo aquilo que Deus queria fazer na Terra. Então, eu vejo isso, assim, o tempo de comunhão e a salvação. Amém. Gente, que forte, que reviravolta deu esse podcast. Pra gente encerrar, queria que vocês dessem uma mensagem final, assim. Primeiro, para as pessoas que muitas vezes ainda não conseguem entender a justiça de Deus e às vezes ficam nessa pegada de tenho que me vingar, não sei por que isso acontece comigo. E em segundo lugar, um recado para as pessoas que querem saber mais sobre como ter uma vida com Jesus desde o começo e a vantagem de ter uma vida com Deus. Eu acho que a primeira coisa é deixar que Deus seja Deus. É difícil, mas quando a gente entrega na mão de Deus o controle de todas as coisas, a gente vai entendendo essa outra perspectiva do amor, da misericórdia, e ele vai trabalhando em nós, e isso vai começando a se tornar a nossa cultura aqui na Terra, né? A gente vai entendendo do céu para a terra como ele quer que a gente se mova. E sobre ter um relacionamento com Deus, né? Transforme Deus no seu melhor amigo, né? Às vezes a gente tem uma visão muito distante de quem é Deus, de quem é Jesus, de que é uma coisa só para quem é um pregador a vida inteira, ou sei lá, a pessoa que é pastor, ou enfim. E não, Deus está... o Espírito Santo está na Terra para que todos nós tenhamos acesso. A gente já tem acesso, é só você abrir o teu coração, é só você falar, Jesus, eu quero ficar com você, eu quero sentir a tua presença. Por mais que você não consiga falar isso, se for sincero o teu coração, ele vai te ouvir e ele vai você vai conseguir se conectar a ele. Amém. Bom, quando ela estava falando, eu lembrei de um versículo que Jesus fala, que o fardo dele é leve, né? O jugo dele é suave. E às vezes a gente tenta controlar as nossas vidas, a gente tenta controlar todas as situações e fazer a justiça com as nossas mãos. Então eu convido você a trocar o seu fardo, sabe? Aquilo que tá pesado, porque essa situação da justiça, da vingança, ela pesa. E na justiça dos homens, a gente não consegue fazer aquilo que é justo, entre aspas, né? Aquilo que nós consideramos justo. Então, realmente, entrega teu caminho, entrega tua vida ao Senhor. Troca esse fardo, sabe? Troca esse peso e recebe realmente o fardo e as perspectivas dos céus para tua vida. Amém. Amém. Gente, como foi bom essa mesa, como foi bom entender que o Senhor está com a gente e que a gente tem a oportunidade de viver com Ele como amigo, como pai presente, não só no final da nossa vida, mas desde agora. Agora você já pode tomar essa decisão. Então, queria te convidar a se inscrever no nosso canal, deixar um comentário, dar o seu like se você gostou do seu vídeo. Diz aí embaixo quando foi que você começou a conhecer Jesus ou se você ainda está nesse processo de... E fica ligado que logo, logo tem mais podcast Salve. Tchau, tchau, galera!